Então, só para finalizar, última parte, dicas de estilo e revisão. Agora é rapidinho. E aí tem uma mulher histérica berrando. O que essa mulher está berrando? Ela está berrando os 7 pecados capitais que todos vocês cometem, mais cedo ou mais tarde. Então, diga não ao pecado. Diga não ao pecado. São eles. Frases longas, com vírgula ou não. Eu não sei o que é pior, ter uma frase de 10 linhas cheias de vírgula ou ter uma frase de 10 linhas sem vírgula. Quebrem as frases em sujeito, verbo, predicado. Não sabe o que é sujeito, verbo, predicado? Enfim, recorram à gramática da língua portuguesa brasileira. Erros ortográficos. Gente, é inadmissível, gente. Erro ortográfico. Trocasse a cedilha com S, com 2 S's. É inadmissível. Aí a criatura a vida inteira escreveu no Word e o Word corrige, né? Aí corrige sozinho, porque o Word é muito esperto. Aí a criatura vai escrever em LaTeX, o LaTeX não corrige sozinho. E aí fica assim as aberrações lá. O orientador não vai gostar. Não vai. O revisor, o leitor também não. Então, erro ortográfico é inadmissível. Os meus favoritos. Tradução literal, que é pegar uma coisa do inglês e traduzir direto para o português. Ou embromation, traduzir do português para o inglês com palavras que vocês inventaram. Porque soa bem. Termina em ation, então deve estar certo, né? Performation. Termina em ation, deve ter. Performance. Por que performance? Performation é tão mais bonito. Imagens e tabelas ilegíveis. Gente, professora, mas tem um limite de 4 páginas. Então, eu vou botar a tabela assim com 2 centímetros. Se não dá para ler, não tem que estar ali. Se vocês não têm espaço para botar a tabela com 10 centímetros, que é o que ela fica legível, deem outro jeito. Erros gramaticais. Os mais comuns. Paralelismo, concordância, conjugação e crase. Quando que a gente usa crase? Então, vocês deviam saber decor quando a gente usa crase. Professora, mas em inglês não tem crase. Não, não tem. Então não precisa saber. Paralelismo, concordância e conjugação continua valendo para o inglês também. Cópia literal é inadmissível. Inadmissível. E blá, blá, blá. Encher linguiça, né? Porque daí o limite do artigo são 12 páginas. Vocês têm 10. Aí vocês passam 2 só enchendo linguiça e acha que ninguém vai perceber. Boa sorte. Tá? Siga o formato. Leia lá todo evento, todo periódico, até aqui as monografias. Tem lá a instrução para os alunos, como é que faz, qual é o formato. Tem um formato específico. Na minha página tem lá o modelo do programa de pós-graduação aqui da computação. Tá lá, o LaTeX, bonitinho, comentado. Não tem desculpa para não saber. Tá? Os artigos podem ser recusados apenas por não seguir o formato. Se o negócio é coluna dupla, se vocês colocarem coluna simples, as pessoas não vão nem ler. Tá? Cópia literal de jeito nenhum. Copy-paste de jeito nenhum, nem de vocês, nem de outros. Não, professora, mas daí eu coloquei entre aspas. Entre aspas pode, né? Professora, não pode. E em computação não pode. Tá? Se vocês estão fazendo literatura, história, direito, porque daí, bom, é a lei. Aí coloca a lei entre aspas, certo? Aí é lá foi o Fernando Pessoa que escreveu. Coloca lá entre aspas, certo? Mas isso é da área deles. Isso é literatura, isso é história, isso é direito, isso é outra área. Em computação a gente não faz isso. A gente não cita em aspas o que os outros falaram. A gente não faz isso. Tá? Palavras estrangeiras em itálico. Siglas esclarecidas, conforme definido pela W3C. Tem gente que não sabe o que significa W3C. Coloca entre parênteses, em itálico. Lembra que algumas siglas podem ter significados diferentes para áreas diferentes. SAX, S-A-X, tem um significado para mim, para o pessoal de redes de computadores tem outro completamente diferente. Então, coloque entre parênteses qual SAX que vocês estão falando. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Imagenzinha, vocês estão propondo uma nova arquitetura. Coloca lá a arquitetura com os quadradinhos, com as flechinhas, com os processos. Tá? Escreva enquanto trabalha. Eu sempre digo para os meus alunos, escreve.
A gente teve lá uma reunião de 1 hora, a gente decidiu um monte de coisa. Se esse aluno não sentar e escrever depois, dali a 3 meses, quando a gente for submeter o artigo, ele não vai se lembrar. Muito menos eu, que tenho que atender 20 alunos de cada vez. Então, assim, ó, o trabalho é de vocês. Sentem e escrevam. Qualquer decisão é importante. Por que que a gente resolveu usar 16 cores e não 25? Ah, não, porque no laboratório só tem 16. Tá, é um bom motivo. Mas escreve lá. Tá? Revisa, backup. O cachorro comeu meu disquete, não cola mais. Há muito tempo. Tá? Em tempo de nuvem, vocês são obrigados a ter backup na nuvem. Alguém não tem conta na nuvem ainda? Que nuvem, professora? Que nuvem, professora, pelo amor de Deus. Alguém não tem conta no Dropbox, no Google Drive, no SkyDrive. Estou falando grego? Vocês têm que ter conta lá. E o artigo, a monografia, a tese tem que estar lá inteira. Ah, eu tenho backup, professora. 1 vez por mês eu faço. Não, gente, 1 vez por mês não é suficiente. Faça todo dia, por favor. Tá? Então tá bom. Tá. Verifiquem antes da submissão a ortografia do título, os nomes dos autores. O aluno vem e me entrega o artigo com Mirella com um L. Dá vontade de demitir o aluno, mas isso eu não posso fazer. Não dá para fazer. Imprimam o artigo, garanta que tudo que vocês estão vendo na tela aparece direito no impresso. Na tela tem zoom, lembra que na tela tem zoom? No papel não tem. Tá? O Word, bom, para quem usa o Word, tá aí as dicas. Tá? E assim, lembra que vai ser essa senhorinha vai ser a pessoa que vai ler o artigo de vocês. Vocês sabem como é que é o processo? Vocês escrevem o artigo, vocês enviam ele para um evento ou para um periódico, para um journal. Vai ter, assim, um comitê de senhorinhas que vai ler aquele artigo de vocês e vai decidir se aquele artigo entra ou não, se aquele artigo vai ser publicado ou não. O que essa senhorinha vai querer saber? Se é relevante. Não adianta eu mandar os meus artigos de banco de dados lá para o SIGCOM, que faz redes de computadores, não vai passar, porque não é relevante para eles. Se é original, se tem mérito, se está bem apresentado, se está bem organizado, se está legível, se tem referências. E aí aqui eu coloquei mais na aula de como revisar artigos, porque esse slide é da minha disciplina que eu dou de escrita de artigos científicos. Então tem uma aula de como revisar artigos. Mas enfim. Em resumo, tá aí o fluxo, gente. Título. Os autores são alunos e o orientador. Ai, ai, ai. Se é aluno, se tem orientador, o orientador é autor. Ah, professora, mas ele nem leu. Ele não precisa ter lido. Ele está orientando vocês, ele está se reunindo com vocês, ele está trocando ideias com vocês. Ah, professora, mas eu nem mandei para ele e enviei mesmo assim. Não faça isso. Não enviem nada sem o consentimento do orientador de vocês. Não façam isso. Evitem isso. Vocês vão criar problema. Tá? O resumo, vai ter o contexto, vai ter o problema, vai ter os objetivos. A introdução é um pouco maior. Aí vem o corpo, o que já existe, o estado da arte, a novidade, qual é a contribuição, o que vocês desenvolveram, qual é a validação, qual é a análise, o estudo, o experimento, conclui o quê? Tá? Quais são as referências? DCC, a gente tem muito trabalho em pesquisa, vejam se não tem alguém fazendo coisa parecida com o de vocês aqui no DCC. Referências nacionais dos outros grupos brasileiros, referências internacionais. Tem que estar tudo lá. Os slides estão lá na minha página, DCC UFMG BR Tio Mirella. Tem lá uma seção alunos. Tem lá os slides dessa apresentação. Depois ela segue aqui, ó, tem um estudo de caso que eu descrevo um artigo inteiro, comento o artigo inteiro. Grifo aí umas partes em vermelho, em azul, para agradar atleticanos e cruzeirenses. Tá tudo lá, olhem. Tem outros materiais de escrita de artigo na minha página. Tem outras apresentações que eu fiz, tem o material da disciplina. Olhem, tá? Lembre que tem livros específicos para isso, para escrita científica. Tá? Na dúvida, eu coloquei lá o slide. Na dúvida, vá na nossa biblioteca, pega o livro, lê o livro. Tá? Ajuda pra caramba. Tá?
No mais, estou à disposição. Dúvidas, perguntas, está ali o meu e-mail, Mirella com 2 L's. Podem mandar perguntas para mim por e-mail. Eu tento responder. Não sei quanto tempo eu vou levar, mas eu tento responder. Pergunta. Tem principalmente periódicos que pedem a submissão dos fontes em LaTeX. Tá? Mas tem periódicos, eu já vi, teve um específico que eu acho que eu nunca mais vou mandar para lá, que pediu o doc. Foi uma maravilha transformar de LaTeX para doc. Claro que não fui eu que fiz, né? Foi o aluno. Mas mesmo assim, tá? O Word, ele não... melhorou, tem melhorado, né? Agora o Word tem uns... tem o EndNote, né? Tem umas outras aplicações que dá para combinar com o Word para fazer um negócio mais bem feito. Mas melhor ainda é LaTeX. Tá? E igual, de qualquer jeito, o padrão é PDF. O padrão de submissão é PDF. Então, para gerar um PDF, tanto faz se for Word ou LaTeX, né? Desde que no fim salve como PDF e envie o PDF. Mas, de novo, leiam as instruções, tem lá instruções para autores ou instruções para submissão. Lá vai estar escrito se tem que mandar as fontes em LaTeX, se tem que mandar... Às vezes eles pedem em PDF, mas aí pedem as figuras separado em JPG ou GIF ou PNG ou sei lá. Né? Manda o PDF e manda as figuras. Então tem umas coisas assim que são diferentes, que tem que dar uma olhada antes. O que mais, gente? Então a pergunta é, onde vai os trabalhos relacionados? 2 lugares possíveis. No início, depois da introdução, ou no final. Qual a diferença? Você precisa dos trabalhos relacionados para contextualizar o seu? Se você precisa dos trabalhos relacionados para o seu contexto, apresenta ele no início. Tá? Mas se não, se você consegue explicar tudo sem falar do que os outros fizeram, pode ser no final. De qualquer maneira, sendo no início, sendo no final, tem que dizer o que o trabalho de vocês faz diferente do deles. O último parágrafo é: o nosso trabalho se diferencia do deles por causa disso, 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 disso. Tem que ter em algum lugar explicitamente o que vocês fazem diferente. Tá? Mas aí depende, aí vocês vão, dependendo do caso, os 2 casos funcionam. Tá? Mas os 2 casos existem, mas tem que ver qual que funciona melhor. Lá. Tá, então a pergunta é se vai descrever valores, né? Vai descrever em dólares, em reais. Aí depende. Se a submissão é uma submissão em português para brasileiros, lê reais. Se é uma para publicação internacional, aí converte reais para dólar. E às vezes o pessoal coloca até a cotação do dólar, né? Coloca a cotação do dólar entre parênteses. O que mais, gente? Mais nada? Então tá, o meu e-mail tá ali, minha página tá ali. Foi um prazer. Tchau pra vocês.